Salve, salve, meus amigos do Papo do Coração. Esse podcast feito de médico para médico, de médico para os nossos queridos pacientes, sempre trazendo aqui colegas com assuntos muito interessantes para o seu dia a dia. E hoje temos a honra de receber o Dr. Cláudio Guimarães, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essas questões da reposição hormonal. Quando fazer? Quando não fazer? Será que é tranquilo ou temos problemas associados? Roda a vinheta. Bom, meus amigos, muito obrigado por sua presença aqui em mais um episódio do Papo do Coração e hoje recebendo o Dr. Cláudio Guimarães. Cláudio, muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse à nossa audiência, falasse um pouquinho da sua formação e dessa sua trajetória no seu campo de atuação, que é a urologia, e um pouco mais voltado também para a reprodução humana. Rodrigo, obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar falando com você, ainda mais no teu podcast, né? Eu sou médico urologista, sou formado aí na Universidade Federal do Pará. Fiz residência de urologia na Santa Casa de Ribeirão Preto e fiz a parte de infertilidade e andrologia na Escola Paulista de Medicina. Atualmente atuo mais na área de reposição hormonal e disfunções sexuais. Cláudio, me fala um pouquinho, já entrando neste assunto, né? Vamos especificamente da disfunção sexual, né? Qual é a ocorrência disso? Qual é a incidência disso? Você cuida apenas dos homens ou tem algumas mulheres como pacientes? Como é que é o seu público hoje? Não, eu atendo tanto homens como mulheres na parte de disfunção sexual, né? É, meu público maior realmente é o público masculino. A gente sabe aí que mais ou menos 50% dos homens acima de 40 anos, ele pode ter algum grau de disfunção sexual, pode ser leve, moderado, às vezes até grave, dependendo de doenças associadas a isso, né? Mas é claro, a gente nunca pode esquecer aí do desejo sexual e coativo das mulheres, né? Que daí também é a principal indicação de reposição de testosterona na mulher. Então, acho que vale a pena essa conversa também, que eu acho que é interessante porque é, a gente não dosa a testosterona na mulher, né? É errado dosar. A gente sabe que o kit que dosa a testosterona, ela dosa a faixa de referência entre 200, 150, 200 até 1.000, 1.500. Fora desses valores, a margem de erro chega a 40%. Então, a gente costuma ver mulher dosar testosterona, né, e fazer reposição, às vezes por conta própria, até com dosagens de reposição de homem, e a gente vê que 40% delas, o valor não é contundente com o que ela realmente está sentindo, né? Então, existe uma indicação de reposição de testosterona na mulher, mas você não acompanha com exames, você acompanha com melhoras de queixas, sinais e sintomas, né? Entendi. Mas tu percebes no teu dia a dia que essa procura pela mulher, ela ainda está muito centrada no ginecologista dela, né? Com certeza, Você com certeza. Os maiores prescritores de testosterona para mulher ainda são os ginecologistas, né? Os ginecoendócrinos, como a gente pode falar aí. Entendi. E aí voltando para a população masculina, que aí você falou a partir dos 40 anos, a gente não quer entregar a idade de ninguém, mas a gente já está por aí, né? Então, A gente pode falar que a gente não tem aquele vigor, né? Aquela vontade que a gente tinha quando a gente tinha 25 anos, né? É, é muito comum o homem se comparar ao passado. E aí existe uma coisa interessante, que é o período de latência entre uma relação sexual, a hora que ele ejacula, e uma próxima relação.
Essa é uma queixa muito comum no consultório, porque eles notam que o tempo entre uma relação ou outra vai aumentando, né? E aí eles costumam achar que a libido deles está diminuindo, né? Então, isso é uma queixa muito frequente no consultório. E aí, eles procuram medicamentos para diminuir isso, melhorar isso, e aí cai na história da reposição de testosterona, né? A gente sabe que sinais e sintomas sexuais são critérios maiores na indicação de reposição de testosterona, principalmente quando há valores baixos de testosterona, né? Então, eles percebem uma queixa sexual, vê uma testosterona ali próxima dos 300 nanogramas por decilitro, eles acham que necessitam da reposição. Entendi. E é só achismo ou tem indicação mesmo nesse caso? A indicação, principalmente, isso muda de acordo com as entidades médicas. Tem a Sociedade de Endocrinologia, Urologia, até de ginecologia, enfim. Tem várias sociedades, a de cardiologia também entra nessa história. E aí, numa média aí, valores abaixo de 300 nanogramas por decilitro de testosterona total, existe uma indicação de reposição. É claro, você precisa avaliar sintomas, né? Sintomas sexuais, sintomas comportamentais, sintomas físicos, né? Existe toda uma gama de queixas que ele precisa te passar, e aí você, através de exames laboratoriais, você avalia os valores de testosterona e ele indica uma reposição ou não. Aí você está falando especificamente naqueles casos em que você tem essa dosagem laboratorial, né, associada a sintoma. Sim, Mas, por é exemplo, necessário. nessa faixa etária que você falou, acima dos 40 anos, que é quando começamos a perceber essas alterações, né? Existe uma maior incidência dessas disfunções. Na maioria dos casos, nós temos pessoas que já usam medicamentos para tratar uma hipertensão arterial, para tratar um diabetes, né, para tratar outras condições de saúde, e muitos desses medicamentos podem efetivamente influenciar, seja numa disfunção erétil ou até mesmo numa redução da libido. Me fala um pouquinho sobre isso e de que forma a gente maneja isso, porque, vamos supor, dosou a testosterona está normal, mas ele está usando medicamentos outros que podem interferir. E aí, como a gente faz? Então, é comum o homem confundir baixa libido com uma disfunção erétil propriamente dita, né? Então, para o leigo, isso é igual, né? Então, no consultório médico, você tem que saber triar isso aí. Qual é o problema? O problema é na hora da relação sexual, você não consegue ter ereção, ou realmente você não tem vontade nenhuma. Pode passar a pessoa mais bonita do mundo na tua frente, você não sente nenhum tipo de atração por ela. Então, isso precisa ser diferenciado. Uma outra coisa que acho que vale a pena a gente comentar, senão eu acabo esquecendo, é que valores de testosterona a partir dos 40, 30, 40 anos de idade começam a cair, né? Testosterona total cai mais ou menos 1% ao ano, a partir dos 40 anos. E a testosterona livre, que é a biodisponível, aquela que realmente melhora os nossos sinais, a nossa disposição como um todo, em termos gerais, costuma cair 2% ao ano. E a, o SHBG, que é aquela globulina que se liga à testosterona de uma forma mais firme e deixa ela inativa, ela vai aumentando ao longo dos anos também. Então, acho que isso aí vale a pena a gente falar. Com relação à idade, é claro que vai aparecendo outras doenças, como hipertensão, diabetes, as dislipidemias, né? Você acaba tendo que tratar esses pacientes, né? Por exemplo, antihipertensivo, diurético, né? Eles podem causar uma disfunção sexual. Beta-bloqueadores, eles podem causar uma disfunção sexual. O uso de antidepressivos na nossa sociedade, né? Principalmente o homem moderno, sofre de ansiedade, problemas familiares, problemas financeiros, acaba tomando algum remedinho. Isso pode mexer também na parte sexual dele, né? Então a gente precisa entender esse homem num contexto geral, né? E ver o que realmente o que pode estar atrapalhando e o que não pode.
Então, para ficar claro para você de casa, não tem uma receita de bolo, não tem a receita do vizinho, do colega da academia. Cuidado com isso aí. E aí também um alerta, né? Porque houve, né, Cláudio, um abuso do uso dessas substâncias até para questão de ganho de massa muscular e tudo. Só que isso não é isento de efeitos colaterais, né, Cláudio? Explica pra gente. Aí a gente está falando de um outro contexto de pacientes, né? Um contexto de pacientes jovens que realmente eles não têm é, uma deficiência de testosterona, né? E as pessoas são hoje em dia muito imediatistas, né? E em busca do corpo perfeito e acabam usando esteroides anabólicos androgênicos de uma forma indiscriminada, sem acompanhamento médico, com o objetivo de alcançar o corpo perfeito. E aí que tá, existe um grande preconceito também da uma gama de médicos, no qual existe paciente que precisa de um acompanhamento, tratamento de algum problema que ele está tendo, às vezes uma alopecia androgênica, às vezes é um aparecimento de acne mais exuberante, às vezes uma sensibilidade mamária, um nódulo mamário, o qual esse paciente pode evoluir com uma ginecomastia. Isso eu estou falando de sinais estéticos, né? Fora os cardiovasculares que a gente ainda vai comentar, né? Então, muitos desses pacientes acabam sendo negligenciados por médicos e eles acabam ficando no limbo aí, sem acompanhamento médico. Acho que o nosso papel, né, a gente não vai conseguir, é difícil a gente conseguir desconstruir isso na cabeça de uma pessoa, é, fa fazer com que ela não use, porque a maioria quer usar e vai usar, independente do que a gente pensa. Eu acho que o nosso papel também é tentar orientar da melhor forma possível esses indivíduos. E aí, a gente vai voltar nesse assunto a seguir, né, que ele tem a sua polêmica, e aí eu vou fazer meus comentários como cardiologista também relacionado a isso, mas eu quero voltar um pouquinho para aqueles que realmente precisam dessa reposição. Existem diferenças hormonais entre homens e mulheres, né? E até mesmo na questão de quando você passa a precisar dessa reposição, não é isso? A mulher normalmente entra no período do climatério e a menopausa. E existe a andropausa, que é do homem, não é isso, Cláudio? Explica um pouquinho melhor Exatamente. pra gente isso aí. E é uma coisa mais insidiosa, né? Não é uma coisa que existe uma data para começar, como nas mulheres, né? A menopausa geralmente começa próximo dos 50 anos de idade. No homem é uma coisa insidiosa. A testosterona ela vai caindo ao longo dos anos, isso é normal, né? É, a testosterona livre vai caindo também ao longo dos anos. E muitas vezes o paciente chega num consultório médico para uma avaliação prostática, por exemplo, e aí está com valor de testosterona de 150 nanogramas por decilitro, né? Então, às vezes, e aí paciente diabético, hipertenso, né? E a gente sabe, né, que o aumento dessa testosterona pode melhorar a sensibilidade insulínica, pode ajudar um paciente diabético a melhorar níveis glicêmicos. A gente sabe também que a gente pode ofertar para esse paciente um aumento da massa muscular, densidade mineral óssea. Então, eu acho que também a gente não pode negligenciar aquele paciente que chega no nosso consultório com valores baixos de testosterona e simplesmente não fazer nada, né? A gente sabe que valores baixos de testosterona também estão associados ao aumento de eventos cardiovasculares. O que eu achei interessante, recentemente tive a oportunidade de participar de uma aula, né, em São Paulo, e foi comentado, inclusive, com relação à reposição de testosterona em pacientes pré-diabéticos, como algo que beneficiou esses pacientes, reduzindo a incidência de diabetes, efetivamente, e às vezes até regredindo da pré-diabetes para uma normoglicemia, né? Então, encaixa com o que você acabou de falar aí, né? Então, tem seus benefícios, e não é para a gente, de certa forma, olhar de forma discriminatória com relação à reposição, não achar que toda a reposição é maléfica, muito pelo contrário,
ela tem, quando bem indicada, ela tem os seus benefícios para esses pacientes, não é isso? Existe um trabalho que saiu há 2 anos atrás, estudo Traversa, né, que compara indivíduos, mais ou menos uns 6.000 indivíduos, durante um período aí, e comparou, todos eles eram de alto risco de eventos cardiovasculares. E um grupo fizeram reposição de testosterona gel, e o outro não. E a conclusão desse trabalho foi que a reposição de testosterona não aumentou eventos cardiovasculares, né. Então, foi um trabalho muito interessante, um trabalho grande, que a gente pôde, pelo menos mostrar uma parcela da população que não é bem assim, né, que as pessoas não vão morrer com uma reposição de testosterona. Pelo contrário, elas vão se tornar mais ativas, né, elas vão elas vão voltar a fazer atividades que elas não costumavam fazer, talvez por um hipogonadismo. Então tem os seus benefícios, até com evidências. Mas aí, Cláudio, vamos, de forma prática aqui, né. Então, a partir dos 40 anos, você comentou que aumenta a ocorrência dessas disfunções, né. De que forma eu posso fazer a triagem desse paciente, ao ponto de recomendá-lo a um especialista ou um endocrinologista, ou um urologista que trabalhe nessa área? O que eu posso, eu como cardiologista ou como um clínico, inicialmente detectar algo que possa me levar a encaminhar esse paciente? Eu acho que, avaliar exames de uma forma geral, a parte, cardiovascular e dosando testosterona, eu acho que também faz parte da avaliação do clínico, do cardiologista pedir um PSA, né, você avaliar, eh, saber, entender um pouquinho de uma avaliação prostática, né, eu acho que o clínico precisa ter essa noção e realmente, eu acho que o clínico ele não vai tem que ser o responsável por uma reposição de testosterona. Nessa hora que ele conseguiu entender um pouco das queixas do paciente, fazer um screening, né, de exames no quais são importantes para um homem acima de 40 anos, testosterona, o PSA, a parte do colesterol, da dislipidemias como um todo, né, as sensibilidades insulínica, glicemia, hemoglobina glicada, ele conseguir, chegar naquele paciente que realmente precisa de um acompanhamento de um cardio, de um urologista, esse encaminhamento ser realizado, né. Então eu entendo dessa forma. Nesse sentido de hormônio, seria o quê? A testosterona total, a livre, SHBG, SHBG. né, eu peço prolactina sempre, estradiol, que é o hormônio feminino, quando a gente começa a ganhar peso, né, com o decorrer da nossa idade, que é normal para todos, eu acredito. É o estradiol para os homens, né? Isso, estradiol. Não pedimos progesterona, tá, só estradiol. A gente sabe que a testosterona, ela é convertida nos tecidos periféricos em hormônio feminino, talvez uma das causas da queda da testosterona ao longo do tempo. Então, existe um desbalanço testosterona e estradiol, né, e geralmente a gente vai necessitar aí talvez de um inibidor da aromatase, onde essa relação testosterona total nanogramas decilitro, o estradiol picograma ml tiver menor que 10. Então, existe uma indicação. É claro, precisa de um acompanhamento médico, não adianta prescrever, porque ele pode zerar o nível de estradiol dele e aumentar realmente o risco cardiovascular dele, o envelhecimento vascular. Então, a dose é baixa mesmo, às vezes, esse comprimido de anastrozol de farmácia, 1 miligrama, talvez um comprimido por semana, seria o ideal. Não, porque cada caso é um caso, né? E aí, Exato. você até tocou num ponto interessante, né? Envelhecimento vascular, né? Então, eu tenho em consultório um equipamento que faz essa avaliação, que a gente chama que é a velocidade de onda de pulso, e avalia o índice de rigidez arterial, né? E dá uma ideia para a gente de
idade vascular. E de que forma isso está linkado com a questão hormonal, Cláudio? Fala um pouquinho para gente. Eu acho sensacional esse exame, né? Já tive a oportunidade de fazer. E o interessante é que ele é bom, ele deve ser oferecido para aqueles indivíduos que fazem uso de testosterona, principalmente aqueles mais jovens, né? Em doses suprafisiológicas, né? A gente tem que diferenciar aquele indivíduo que está fazendo uma reposição daquele indivíduo que usa doses suprafisiológicas associada a outros esteroides anabólicos androgênios, como, por exemplo, decadorambolina, oxandrolona, existem outros diversos aí. Então, esse indivíduo, ele está mais propenso a um envelhecimento, a uma aterosclerose, uma rigidez arterial, um desenvolvimento secundário de uma hipertensão arterial sistêmica, uma hipertrofia concêntrica das câmaras cardíacas, né? Então, esse seria talvez o indivíduo, aquele indivíduo que usa dose suprafisiológica e não vai parar de jeito nenhum. Você pode falar o que você quiser para ele. Esse indivíduo, a gente precisa mostrar para ele o que está acontecendo no corpo dele. Pelo menos ele visualizar o problema. E aí fica a critério dele, né? Você pode mitigar problemas dele mostrando, fazendo esse tipo de exame para ele. Isso no caso daqueles que fazem uso de forma que não tem indicação efetiva de usar e Isso. acabam usando em doses suprafisiológicas, né? Então, esse indivíduo realmente na cardiologia, a gente percebe o quê? Há um aceleramento da dislipidemia, então, ou seja, das alterações dos níveis de colesterol, principalmente colesterol, mas também triglicerídeos, né? Esses pacientes passam muitas vezes a desenvolver hipertensão arterial mais precocemente e às vezes até de mais difícil controle. Então, essas artérias, as artérias elas são musculosas, né? Então, ela tem músculo na camada, né? A capacidade elástica e de pulsação que elas têm está relacionada a essa camada muscular. E acaba havendo um espessamento dessa camada e um endurecimento. Ela perde essa elasticidade e aí está relacionado a esse índice de rigidez arterial, que pode estar relacionada tanto à dislipidemia, à própria hipertensão, como também ao uso inadvertido desses hormônios. E aí a gente é capaz de medir isso aí. E aí, Cláudio, o que eu te pergunto é o seguinte: nos pacientes que têm a indicação de reposição, há alguma evidência de que ele conseguindo repor e obtendo melhoria dos sintomas, ocorre uma melhoria dos níveis desse exame, ou seja, da velocidade de onda de pulso reduz, você consegue reduzir esse índice de rigidez arterial? Há alguma coisa nesse sentido? Não existe nada nesse sentido, né? O Traverse mostrou que não acelera o estudo Traverse. Assim, Nos indivíduos que precisam, né? Sim, na verdade, nesse trabalho, todos tinham valores, eles eram hipogonados, né? E tinham o risco cardiovascular aumentado. Então, o objetivo não era ver se melhorava a parte cardiovascular, mas ver se piorava. Se piorava, entendi. E não houve diferença nos grupos. Maravilha. Mas a gente está falando de gel de testosterona, que é uma coisa mais leve, uma coisa mais controlada. Não é né? medicação injetável. Não é um Durateston por semana, que é 2,5 vezes o que a gente produziria normalmente. Nós, homens, vamos produzir aí mais ou menos 10 miligramas de testosterona por dia. Uma semana, 70 miligramas. Esses indivíduos de academia, eles costumam usar uma ampola inteira de Durateston por semana, 250 miligramas. Ou seja, 176 miligramas de testosterona pura, né? O que seria 2,5 vezes o que a gente produziria. Então, realmente, esses indivíduos estão mais propensos a uma diminuição da complacência vascular, né? Uma aterosclerose, né? Então, a gente precisa diferenciar esses grupos aí. E essa terapia, Cláudio, quando indicada, de quanto em quanto tempo esse paciente precisa fazer um controle, precisa retornar ao consultório, fazer exames laboratoriais,
Ou é algo que você prescreve, não, e volte ano que vem? Como é que funciona? Não. Normalmente, a gente orienta um retorno desse paciente aí a cada 6 meses, né? A gente está falando de terapia de reposição de testosterona. Então, a gente orienta aí um acompanhamento aí a cada 6 meses para fazer exames, enfim. Agora, tem aqueles indivíduos também que querem fazer o acompanhamento, eu acho que eles têm o direito de fazer isso e estão usando testosterona de academia, e você não tem nem o que fazer com esse paciente, porque você não prescreve, ele, eu já uso minhas coisinhas aqui, eu só quero fazer o acompanhamento. Aí, esses pacientes, realmente, eles têm que fazer um acompanhamento pelo menos a cada 4 meses aí, Então, 3 vezes por encurta ano, mais o fazendo tempo, né? exames Pra ficar gerais, de né? Porque, olho. porque pô, a gente não está falando só de valores de testosterona, a gente está falando aí de aumento de hematócrito, né? A dislipidemia propriamente dita, principalmente quando eles usam esteroides orais. Os esteroides orais, eles bagunçam mais o perfil lipídico, né? Então, existe outros. Eles às vezes abusam de uma dieta hiperproteica, excesso de creatina, né? Aí você vê valores de função renal alterados, e aí você tem que pedir outros marcadores para ver se realmente esse paciente tem. Não que a testosterona cause algum tipo de disfunção renal, mas você precisa ver o que está acontecendo com ele, avaliar alguma outra coisa, uma proteinúria, alguma coisa do tipo aí, ver alguma doença é, imunológica relacionada ao rim, com certeza. E deixa eu te Relacionada ao rim, perguntar uma com certeza. coisa, as mulheres têm esse mesmo tipo de efeitos colaterais? Sim, muito mais, né? Elas são muito mais sensíveis a esteroides anabólicos androgênicos. Geralmente a mulher, ela vai usar aí 1/5 da dose do homem, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, um gel de testosterona, que é prescrito para um homem, é 50 miligramas por grama. A mulher vai usar de 5, 7,5, estourando 10 miligramas por grama de testosterona. Não mais que isso. Isso a nível de reposição com indicação, né? Estou falando de gel. Estou falando de gel, né? Então, é isso, com indicação médica. Qualquer dose acima disso, para a mulher, é suprafisiológico. Então, a mulher não pode sair na rua, ir na farmácia e comprar um androgel, por exemplo, e começar a passar. Ela vai virilizar. O cabelo dela vai começar a cair, vai começar a aparecer acne, ela vai ter oleosidade na pele. Então, uma série de coisas que para a mulher é muito ruim. Entendi. E existe assim, entre homens e mulheres, né? Além desses efeitos cardiovasculares e efeitos sintomáticos aí que você já citou, temos contraindicações absolutas? Então, assim, o indivíduo na dosagem está baixo, teria uma indicação de fazer o uso da reposição, mas tem condições que contraindicam completamente isso, mesmo que ela precise? A mulher, Ambos. ambos. Olha, contraindicação absoluta para a reposição de testosterona, ah, eu não sei, acho que você pode cada mudar a via de administração, talvez, né? Mas não me vem à cabeça nada assim que seja uma contraindicação absoluta para a reposição de testosterona. Entendi. Então precisou, óbvio, procurar alguém com conhecimento para fazer de uma forma segura, não é isso? Segura, sim, com certeza. Para que É a gente não claro, caia naquelas questões os, in- éticas relacionadas a isso. claro, os indivíduos são diferentes, né? Então, alguns vão sofrer mais de aumento do hematócrito, né? Aumentando o risco de tromboses. Outros vão ter mais alopecia androgênica. Outros vão ter mais sensibilidade mamária. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Você não consegue controlar tudo, né? E aí você vai negociando com o paciente qual seria a melhor forma, uma forma menos agressiva que vai te trazer menos efeito colateral. E na tua prática aí, no teu consultório, a maior incidência de procura é para a reposição que realmente é necessária ou ainda é para aquelas pessoas que estão buscando o corpo perfeito?
Como é que tá Não, isso? As pessoas já estão com sim, essa consciência de que a partir de uma determinada idade elas podem não, precisar? acho que a maioria das pessoas que me procuram no consultório, não, a maior parte das pessoas que me procuram ainda é com o objetivo de reposição de testosterona mesmo. A gente observa aí que o homem moderno ele tem cada vez menos valores de testosterona totais aí. Mas sim, existe os jovens, né? Eu não gosto muito é, é, de julgar isso aí, né? Mas assim, existem pessoas que vêm com o objetivo de mitigar danos, né? E você vai fazer uma avaliação geral, né? Você não pode simplesmente fechar a porta na cara desse paciente. Então, você pede exames cardiovasculares, você pede exames ultrassonográficos, você pede exames gerais avaliando tanto a parte de colesterol, a parte de glicemia, o hemograma que tem o hematócrito desenvolvido, função renal, escórias a parte hepática, as transaminases, né? Então você acaba avaliando ele como um todo, né? Avalia as vitaminas, às vezes o cara tem uma deficiência de ferro e está totalmente sintomático, às vezes você repõe o ferro, os sintomas passam, né? E ele acha que é a testosterona que está baixa. Você encontra outros motivos, né? Dando essa avaliação global desse paciente, não só Sim, focando numa possível redução de testosterona. exato. E aí, sempre eu tentando orientar aquele cara que faz uso de doses suprafisiológicas, tentar reduzir, entrar no fisiológico, fazer uma TRT. Não, às vezes ele não vai querer parar, né? Ele não vai querer, mas ele aceita se você intervalar mais as doses das aplicações. Isso aí, eu percebo que ele aceita mais isso para aumentar a longevidade dele. Entendi. E houve até na própria cardiologia uma preocupação aí já especificamente em relação às mulheres, né? Hoje a gente entende que a saúde cardiovascular da mulher e os riscos envolvidos são diferentes do homem, né? Então, existe até hoje o departamento de cardiopatia na mulher, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Que está se estudando cada vez mais. Dentro da minha área de atuação, que é não só a cardiologia, mas a cardiologia intervencionista, hoje a gente entende que as mulheres desenvolvem determinadas patologias a nível de doença coronária, muitas vezes não obstrutiva, como doença microvascular, por exemplo, né? Uhum. Que é completamente diferente de manifestações com relação aos homens. Então, eu acho que o que fica de recado aqui é de ter que tratar diferentes de formas diferentes, né? Individualizar da melhor forma, personalizar a avaliação e esse tratamento. E aí, Cláudio, eu queria que você, caminhando aqui quase para o final do nosso bate-papo, você deixasse aí, primeiro, fizesse aquelas mensagens finais, né, de orientação e chamada de atenção para esses pacientes que eventualmente até podem precisar de uma reposição, mas ainda não tomaram essa consciência, não tomaram a iniciativa de procurar um especialista, né? E às vezes estão confundindo os seus sintomas com outras coisas. Então, quando procurar esse especialista, né? Deixar um alerta aqui para os nossos colegas, de uma forma geral, clínicos, cardiologistas mesmo, que aproveitando a minha especialidade, de quando atentar para uma eventual redução do hormônio, especialmente da testosterona, e encaminhar esse paciente para uma avaliação, né? Que isso possa, de que forma isso pode corroborar no próprio tratamento que esse cardiologista está fazendo com o seu paciente para as outras comorbidades. Queria que você fizesse um take-home Eu acho message aí. que, eu acho que inicialmente precisa haver um consenso das pessoas em aumentar a longevidade delas, né? A gente sofre aí de uma pandemia de obesidade, né? Então, muito que se justifica aí baixos valores de testosterona a esse aumento da obesidade na população global, né? E às vezes medidas como prática de atividade física, dieta balanceada, diminuir alimentos ultraprocessados, você consegue melhorar valores de testosterona. É claro, a gente acaba que não vai
conseguir, através dessas medidas, tratar todos os pacientes com hipogonadismo, que é a deficiência de testosterona. Mas aqueles pacientes realmente que houver indicação aí de um tratamento, não terem medo, né, de fazer uma reposição de testosterona. A testosterona, eu brinco que testosterona não marca ninguém, né? E a gente precisa encarar a testosterona como um medicamento qualquer. Testosterona não é um bicho de 7 cabeças. Pessoas podem Quando fazer. bem usado, né? Testosterona, quando bem usado. Eu tô falando de doses fisiológicas. A testosterona tem que ser encarada como um medicamento qualquer. As pessoas usam, as pessoas param, as pessoas usam, as pessoas param. E não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso num congresso, no último congresso americano de urologia, o Abraham Morgenthau falou isso no meio da plateia. Tá? Então, não fazer pânico referente à testosterona. É claro, doses suprafisiológicas, eles aceleram o envelhecimento físico e cardiovascular, tá? Eles diminuem a longevidade desses indivíduos. É comum a gente abrir o jornal aí, alguém morreu de abuso de esteroides anabólicos androgênicos. Tá? Então, precisa haver essa consciência da população disso aí, que o abuso, qualquer outro medicamento, né, Rodrigo? Qualquer medicamento aí que você vai abusar, você vai ter um risco maior do que o resto da população. Perfeito. E esses, mesmo assim, esses indivíduos, eles merecem um acompanhamento médico. Eu acho que existe dentro a andrologia cresceu muito exatamente porque existe essa demanda de indivíduos que vão continuar usando e eles querem fazer um acompanhamento médico. Então, por isso que a andrologia vem crescendo muito aí ao longo dos anos, né? E a gente precisa do acompanhamento em conjunto aí com o cardiologista, com o clínico, com outros médicos, dermatologistas, por exemplo, tricologistas, com o objetivo de mitigar efeitos colaterais nesses indivíduos. Maravilha, meu amigo. Eu queria, Acho que foi isso. Acho que o recado foi esse. eu queria agradecer aí a tua disponibilidade de estar gravando com a gente hoje aqui e deixar um recado aqui para a nossa audiência, né? Então, na dúvida, eu acho que o ideal é sempre procurar um especialista, procurar orientação médica, não aceitar. Tem até um primo meu que brinca, né? Tô tomando a receita da tia da academia, né? Cuidado com isso. Cuidado, porque o boleto chega. Essa conta para pagar, ela vai chegar em algum momento, né? E às vezes pode custar, inclusive, a sua vida. Então, o Dr. Cláudio aqui explicou para gente. Existem as suas indicações, a gente precisa desmistificar. Não é errado quando bem indicado. Então, fica esse recado para todos. Queria agradecer a presença de vocês em nosso podcast hoje. Vocês que ficaram até agora acompanhando a gente, se inscreva no nosso canal, deixe as notificações acionadas para vocês sempre serem notificados dos novos episódios, sempre com assuntos interessantes, e deixem seus comentários, porque por meio dos comentários de vocês, a gente vai conseguir trazer sempre assuntos do interesse de vocês, sempre com pessoas aqui com muita experiência e que tem muito a agregar no nosso dia a dia. Um forte abraço, até a próxima.